Olá, chegamos à nossa penúltima unidade, que é a unidade 4 da disciplina de Teologia Sistemática 3. E hoje eu quero conversar com você sobre a Ordo Salutis. Os protestantes têm historicamente considerado sobre a questão da Ordo Salutis. É um termo latim para ordem da salvação. A Ordo Salutis descreve o processo pelo qual a obra da salvação trabalha em Cristo e é subjetivamente realizada no coração e na vida dos pecadores. Ela tem como alvo descrever a ordem lógica, bem como as relações dos vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. Ela simplesmente busca responder aquelas perguntas que guiaram Martinho Lutero e a reforma protestante no século XVI. Isto é, como eu encontro um Deus gracioso e como eu obtenho os benefícios da graça adquiridas por Cristo. Os estudiosos da Bíblia apontam para passagens como Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que os justificou, a esses também glorificou, como uma grande evidência bíblica. Alguns estudiosos hoje evitam toda essa discussão, temendo que ela se torne a salvação em um processo mecânico, mais parecido com a filosofia de Aristóteles do que propriamente com o testemunho bíblico. Embora essa crítica tenha algum mérito, a Ordo Salutis ainda é muito útil hoje. Pode-se simplesmente manter na mente que a salvação é um processo unitário, intimamente comunicado, ou melhor, conectado com a nossa união com Cristo. Regeneração, fé, conversão, renovação e etc., de qualquer forma, não denotam aqui componentes consecutivos da entrada da salvação, mas resumem em uma única palavra toda a transformação que acontece dos homens. Então, todos os benefícios são dados aos eleitos ao mesmo tempo, e a ênfase não é primariamente cronológica, mas lógica e pessoal. Deixa eu ativar aqui o mute de vocês para poder vocês me ouvirem melhor. Então, meus irmãos, precisamos entender o seguinte: o estado da condição humana é algo crítico para a Ordo Salutis. O antigo axioma apresenta as nossas opções. Falando em termos morais, o pelagianismo ele vai dizer que o homem está bem. E o semi-pelagianismo diz que o homem está doente. Mas o agostianismo diz que ele está morto. Se o homem está moralmente bem ou parcialmente debilitado, então ele pode cooperar com a graça de Deus para salvar a si mesmo. Mas se o homem está morto nos seus delitos e pecados, conforme Paulo descreve em ênfase, corrompido, debilitado não em parte, mas completamente, então a ele falta a habilidade de salvar a si mesmo. E é exatamente por esse motivo que somente Deus, é Deus que toma a iniciativa. Ele precisa conceber vida espiritual, substituindo os corações de pedra por corações de carne, conforme vai dizer Ezequiel. Colocando de forma simples, todos os homens são concebidos em pecado, nascidos como filhos da ira, indispostos a fazerem qualquer bem para a salvação, propensos, é claro, para o mal, mortos em seus delitos e pecados, escravos do pecado. E sem a graça do Espírito Santo regenerador, eles não querem e não são capazes de retornarem a Deus para corrigir a sua natureza depravada. Eles não têm a possibilidade, a disposição para corrigi-la. Refletindo sobre essa condição humana, Cícero disse o seguinte: o homem é um desastre. E no histórico do entendimento protestante, a salvação sempre foi uma obra maravilhosa, soberana e exclusiva de Deus. E por isso Paulo vai dizer aos Efésios que é uma graça imerecida. A Ordo Salutis, ela começa com Deus. Dada a arriscada condição do homem, a Ordo Salutis, é claro, tem que começar em Deus. A causa não deve ser atribuída à dignidade ou merecimento de uma nação sobre outra, ou ao melhor uso da luz da natureza, porém à mais boa vontade e ao gracioso amor de Deus. Ele é a casa eficiente.
Então, meus irmãos, Jeremias já dizia: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo mudar as suas manchas? Obviamente, portanto, ninguém pode vir ao Pai senão aquele que o enviou, o trouxer, já dizia Jesus Cristo nas palavras de João. Deus inicia a salvação e ele o faz com base no seu amor. Isto é, o amor de Deus é a causa que move e impulsiona a sua própria ordem ou a ordem salutes. Somente a graça, ao favor, a boa vontade e ao gracioso amor de Deus em Cristo que nós devemos a nossa salvação. Se Deus é o autor da salvação, o Espírito Santo, é claro, é o agente da salvação, unidos à pessoa de Cristo, aplicando a sua obra sobre nós. E a atividade do Espírito Santo é, portanto, nada além da aplicativa. A ordem da redenção é a aplicação da salvação, aplicar-se os salutes. Assim como o Filho veio para glorificar o Pai, o Espírito Santo, por sua vez, glorifica o Filho. E ele o faz até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, já diz Paulo. A causa instrumental, ou o meio pelo qual nós conhecemos a salvação, é o Evangelho, é a palavra de Deus. A salvação vem pela palavra, embora a revelação natural nos ensina sobre Deus, né, de maneira progressiva. E ela somente ela é insuficiente para uma fé salvadora. Nós temos que encontrar pessoalmente a Cristo através da sua palavra e colocar a nossa salvação nas promessas objetivas do Evangelho, conforme nos diz Romanos, no capítulo 10. Mas a Ordo Salutis, ela também é fundamentada na eleição desde a eternidade. Qualquer discussão da Ordo Salutis deve lidar primeiro com o tópico da eleição. Eleição é um termo bíblico. Então a questão não é se acreditamos ou não na eleição, mas o que a Bíblia quer dizer sobre esse termo. Primeiro, a esmagadora evidência é que Deus elegeu ou escolheu um povo para si. E isso é visto tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós vemos a declaração em Deuteronômio e também através de salmistas. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou dos teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, e escolheu de todos os povos, como hoje se vê. O fato de Deus eleger pessoas é algo claramente ensinado por Jesus no Novo Testamento. Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, ou escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designeis para que vá e deis fruto. Recentemente, eu publiquei uma obra aqui com o seguinte título: A Doutrina da Eleição e a sua relevância para a Igreja Contemporânea. É um livro também pequeno, e aqui nós compartilhamos um pouco desse prisma que muitas pessoas encontram muita dificuldade, porque não querem ter um Deus soberano na regência das suas vidas. Mas precisamos olhar, em segundo lugar, que Deus ele elegeu indivíduos, e nessa eleição foi algo que ocorreu antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, diz Paulo também na sua carta à igreja de Éfeso. Isso então leva a uma pergunta que continua a dividir os círculos protestantes. Isto é, a eleição de Deus é condicional ou incondicional? Deus analisa os corredores do tempo e nos elege com base na sua fé, ou melhor, em base em nossa fé prevista, condicional. Ou será que a eleição é incondicional e concedida a nós a parte de qualquer fé ou bondade prevista em nós? Na primeira opção, arrependimento e fé, que eu quero chamar aqui de conversão.
são frutos da vontade humana, talvez com uma ajuda da graça preveniente, que levará à nossa eleição. Nesse sistema, a eleição do povo de Deus, no final das contas, está centrada no homem, no indivíduo, e principalmente naquilo que ele faz, e não centrada naquilo que Deus faz. Deus torna a salvação possível para todos os homens, mas, na verdade, não garantiu nem assegurou a salvação de nenhum homem. Já no sistema incondicional, Deus ele toma a iniciativa do pacto, ele nos elege, ele nos declara que pertencemos a ele. A partir disso, não há esperança. Evidência bíblica apoia a eleição incondicional. Quem é o Israel no Antigo Testamento? A resposta é: o povo que o Senhor escolheu para que fosse o seu povo próprio, de todos os povos que habitavam sobre a terra. Deus, singularmente e especificamente, escolheu Israel entre todas as nações para ser a sua valiosa possessão. Mas por quê? Isso foi condicionado com base na fidelidade, bondade ou força de Israel? Os próximos versículos dão resposta sobre isso. E o texto nos diz lá em Deuteronômio: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. A razão dada para o abençoado relacionamento de Israel com Deus é o próprio Deus. Deus escolheu amar esse povo. Ele escolheu colocar as suas afeições sobre Israel, acima de todos os povos, a despeito da sua fraca e desmerecedora condição. No Novo Testamento, Jesus ele disse o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Diferente do amor de Deus, que depende do valor do objeto, a escolha de Deus não foi baseada em qualquer fé ou bondade que existe em nós, mas está alicerçada nos objetos de seu amor. Por que será que Jacó foi escolhido e não Esaú? Paulo escreveu: e ainda que não eram gêmeos nascidos, nem haviam praticado o bem e o mal, e se houver sobrado alguma dúvida sobre essa natureza incondicional da eleição, nós precisamos ver Deus falando, porque o texto nos diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. A Escritura simplesmente nunca fala da fé como base ou razão para Deus nos escolher. Tudo o que sabemos é que as suas escolhas, elas são inescrutáveis, como geralmente são, e funcionam para magnificar a sua graça. Entendida corretamente, a eleição condicional na Escritura não nos leva ao desespero, não nos leva a olhar um Deus injusto, mas traz esperança, traz um encorajamento cristão. Ela é o ato que é esmagadoramente graciosa, que destaca a bondade de Deus. A justiça requer que todos morram, mas a sua misericórdia, ele escolheu fazer pelos homens. E o que ele não fez aos anjos rebeldes, ele nos elegeu, nos redimiu, alguns para a vida eterna. Em suma, a eleição é incondicional. Ela não depende das condições apresentadas pelo homem. Ela é graciosa. Ela é firmada na eternidade. Ela é o fundamento a partir do qual nós agora podemos discutir a obra da redenção na vida dos homens. Precisamos olhar para a Ordo Salutis e a aplicação da redenção. Pensa no chamado. De maneira bem lógica, a aplicação da obra redentora de Cristo começa com o chamado.
E isso é primariamente apresentado através do chamado do Evangelho, que é a oferta da salvação de Cristo, as pessoas juntamente com o convite para que elas aceitem Cristo em arrependimento e fé, a fim que possam receber o perdão dos seus pecados e assim, é claro, a vida eterna. O chamado do Evangelho é um chamado geral, universal. É claro, ela foi feita para todos de maneira igual, mas ela vai ser efetivada para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus de maneira irresistível e se apropriaram desse chamado através da fé no Senhor. A fé não é produzida pelo homem. A fé, ela vem de Deus. Então nós precisamos entender um pouco desse chamado e dessa aplicação. E isto levanta uma pergunta espinhosa. Mas por que, professor? Alguns creem e outros não. Talvez Hamlet diria: eis aqui um obstáculo. Os sistemas sinergísticos ou sinérgicos nos ensinam que os indivíduos são ineramente capazes de produzir uma fé inicial. Essa é uma visão bem romana, a qual Deus necessariamente responde em graça, ou Deus ele providencia todas as pessoas uma graça que vai capacitá-los. Ou poderíamos olhar para uma graça proveniente, que é uma versão mais arminiana ou wesleyana. Essa graça proveniente é aquilo que vai superar os efeitos da queda. Dotados com essa graça proveniente, alguns então escolhem responder à fé. Em outras palavras, a graça proveniente é uma graça suficiente que somente se torna eficiente quando o pecador coopera com ela. Será que é isso mesmo? Poderíamos dizer que a graça proveniente, na verdade, não é nada mais do que a democratização da graça salvadora. Eu gosto de usar esse termo também. E tanto no sistema católico romano, como também no sistema arminiano, o poder para crer ou para não crer está baseado, no fim de todas as contas, no indivíduo. Temos que ter um pouco de cuidado com isso. E à luz do monergismo, nós enxergamos a eleição que Deus faz de alguns como a explicação do porquê de alguns crerem e outros não. E a Bíblia nos diz isso, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Na condição de humanidade caída, nós não temos vontade nenhuma e nem somos capazes de aceitar o Evangelho, porque a palavra da cruz, conforme diz Paulo aos Coríntios, é loucura para aqueles que se perderam. Deus, portanto, deve trabalhar de maneira eficaz em nós, fazendo-nos crer. E nós, monergistas, portanto, nós distinguimos entre um chamado do Evangelho e um chamado eficaz. Porque no chamado eficaz, o Espírito Santo trabalha através da palavra para confirmar, para testar, para torná-la manifesta dentro da eleição de Deus. Para nós, monergistas, dizer que o chamado de Deus é eficaz condicionalmente ao exercício da fé do homem é equivalente a dizer que esse chamado é intrinsecamente ineficaz. Além disso, nas Escrituras, o chamado de Deus é eficaz sobre o eleito. Ele não tem a possibilidade de resistir. Ele não pode dizer não. E Paulo vai reforçar isso aos romanos, dizendo: aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. E nas palavras de João, declaração de Cristo: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Será que isso não é um chamado eficaz para a salvação? Será que esse chamado eficaz não é o chamado que nos leva a termos uma comunhão com Cristo? O ensino de um chamado eficaz certamente não fica sem oposição. Porque, primeiro, se o chamado de Deus para os eleitos é eficaz e irresistível, por que todos os que são chamados realmente não chegam até ele? Eu já digo o seguinte: todos os que são chamados
chegarão até Cristo, voltarão para Cristo. Mas alguns ainda perguntam: por que nos preocupemos em pregar o evangelho se já existe o eleito? Que objeção tola! A Bíblia nos ensina que nós devemos pregar o evangelho para toda criatura. Mas Deus, que já conhece os eleitos, tornará essa pregação eficaz. Essa pregação entrará no ouvido dos eleitos, e isso terá um sentido. E esses que ouviram e entenderam o evangelho se renderão diante da presença do nosso Deus. Segundo lugar, alguns perguntam: o ensino do chamado eficaz não sugere que Deus se relaciona conosco de forma impessoal? Se Deus é a causa da nossa salvação e a nossa fé é meramente um subproduto ou um efeito disso, em que sentido isso é relacional? A teologia do processo e o teísmo aberto apresenta que todos levantam essa acusação contra o chamado eficaz. O amor, eles argumentam, não opera por meros princípios de causa e efeito, como uma questão de Deus unilateralmente mudar a inclinação da vontade do homem. O amor precisa ser mútuo, recíproco, e não coercitivo. Deus precisa conseguir o interesse dessas pessoas, não como um poder de causa, mas como o poder do amor e da persuasão. Embora alguns no teísmo clássico tenham sido arrastados para um conceito de que Deus pessoal, esse Deus pessoal aristotélico, os evangélicos protestantes têm sido mantidos e afastados disso. Deus pode inclinar e determinar a nossa vontade, mas nunca de forma que seja incongruente com a natureza humana. Deus, ele pode de fato os atrair pela poderosa influência da sua graça sobre eles, em direção a ele e também ao seu Filho bendito. E isso ele faz sem violentar o homem, sem forçar a vontade dos homens, porque ele é decentemente, ou melhor, decentemente ele os motiva. E ele faz isso pela sua graça, para que todos os homens, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, cheguem a Cristo e às suas ordenanças. E assim ele vai os persuadir de maneira poderosa. O teólogo Kevin Van Rosen, ele, de forma muito sutil, ele nos lembra que o chamado eficaz de Deus se constitui tanto de energia, tanto como de informação. Não é um mero ato casual, mas é um ato comunicativo. E no chamado eficaz, Deus ele se comunica conosco através de Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne. O chamado é eficaz e é um ato de fala e é, portanto, profundamente pessoal. Eu estou um pouco rouco. Em terceiro lugar, eu preciso que você entenda o seguinte. Alguns argumentam que um chamado eficaz contraria a liberdade humana. E aí vão dizer que Deus é manipulador, que Deus é coercitivo. E o teísmo aberto de John Sanders chega a dizer a ponto de chamá-lo de um estupro divino. Que loucura é essa? E ele vai argumentar pois Deus força a sua vontade sobre o eleito. Contudo, quando olhamos o relato bíblico, nós vamos perceber que um relato de alguém sendo forçado a aceitar o evangelho contra a sua vontade, não é isso que a Bíblia diz. Ninguém é atraído pelo reino, esperneando, gritando. Não há nada violento quando os ouvidos dos surdos são miraculosamente abertos para que possam ouvir a doce voz do Salvador, o chamando pelo seu nome. Quando nós olhamos a graça de Deus, percebemos que o homem é iluminado e ele é totalmente passivo quanto ativo, tendo sido criado para entender que Deus amavelmente o abraça e o conduz a uma verdade. E esse abraçar através da misericórdia de Deus
é totalmente incompatível com a noção do estupro divino. Em suma, a aplicação da salvação é e permanece sendo uma obra do Espírito Santo e, portanto, nunca foi coercitiva ou violenta, mas sempre espiritual, amável, gentil, tentando os humanos não como blocos de madeira, mas tratando eles como seres racionais, iluminados, persuadindo, atraindo e inclinando esses homens de acordo com a sua vontade santa. Mas quando nós olhamos para esse processo da Ordo Salutis, esse lindo processo, também passamos pela regeneração. E ao ponto que o chamado, de maneira particular, é eficaz, é uma figura da atividade da recriação de Deus. A regeneração é uma figura de renovação, de muitas formas. Elas são metáforas das diferentes, ou melhor, são metáforas diferentes da mesma obra de unir homens e mulheres que estão mortos para entrarem num relacionamento com Cristo. A regeneração, ela vai em direção à nossa necessidade de nascermos de novo, de sermos renovados, de sermos restaurados. Pois somente tendo nascido de novo é que podemos ver o reino de Deus, conforme vai dizer João nas palavras de Cristo. Não é algo opcional. É, na verdade, uma necessidade que todos nós temos, porque importa que nascemos de novo. E esse novo nascimento, ele não é físico, conforme pensava Nicodemos. Não podemos voltar ao ventre das nossas mães. Mas é um renascimento espiritual, que foi profetizado lá no Antigo Testamento por Ezequiel, o qual renovaria o homem através do seu interior diante de toda a lei de Deus. Você já entendeu isso? Você já compreendeu essa obra regeneradora? E nessa regeneração, Deus, ele substituiu os nossos corações de pedra por corações de carne, porque nós estávamos espiritualmente mortos e agora nos tornamos espiritualmente vivos. No Sínodo de Dort, os antigos protestantes, de maneira muito bela, fizeram um sumário sistemático e radical. E instantaneamente e sobrenatural observaram a obra de Deus. E eles disseram: quando Deus executa a sua boa vontade nos eleitos, ou quando ele opera neles a vontade da conversão, eles não somente providencia que o seu evangelho seja proclamado a eles, e que suas mentes sejam poderosamente iluminadas pelo Espírito Santo, que eles possam entender corretamente e julgar as coisas do Espírito Santo, mas ele também, pela eficácia do mesmo Espírito regenerador, ele penetra nas mais profundas entranhas do homem, abre o seu coração fechado, amolece o coração duro, circuncida o seu coração incircunciso e inspira novas qualidades em sua vontade e traz à vida aquilo que estava morto. Essa é a beleza do Evangelho. É essa regeneração que nós cremos, pregamos e ensinamos. É essa nova regeneração que Deus sem nós, isto é, sem a minha ou sem a sua cooperação, operou tudo em nós. E isso, de forma alguma, fica no poder do homem, regenerado ou não, convertido ou não convertido. Isto, contudo, é a operação manifestada de maneira sobrenatural. Ao mesmo tempo, a operação mais poderosa, a mais doce, a mais maravilhosa, a mais íntima, a mais infalível, tudo procede única e exclusivamente através do poder de Deus. Precisamos entender isso. E quando olhamos também para a conversão é o resultado da obra regeneradora de Deus. É o crer, uma abreviação da conversão, em que o pecador se arrepende daquilo que ele faz de errado e ele se volta para Cristo. Sem a fé, a regeneração, a conversão seria impossível. Lembremos da conversão de Lídia. E você já conhece o texto. Embora a conversão seja uma distinta regeneração, a distinção não é tanto cronológica como lógica.
Nas Escrituras, não há uma categoria para alguém que tenha sido regenerado pelo Espírito, mas que ainda assim só seja convertido em algum tempo futuro. As duas ocorrem de maneira eficaz e ao mesmo tempo. Contudo, a obra de Deus precede logicamente a nossa resposta a Ele em arrependimento à fé. Então, a relação entre regeneração e, digamos, a fé é aquilo que vai ligar o interruptor e encher a sala de luz. E as duas condições, elas são simultâneas. Eu gosto muito do resumo que John Gill ele fez, dizendo: a regeneração é um ato exclusivo de Deus. A conversão, ela consiste tanto no ato de Deus sobre os homens, convertendo-os a Ele, e de tantos feitos por homens, sob a influência da graça transformadora. Eles mudam sendo mudados. A regeneração, segundo John Gill, é o movimento de Deus em direção e sobre o coração de um pecador. É a conversão, é o movimento de um pecador em direção a Deus. E na regeneração, os homens são completamente passivos, mas através dela, eles se tornam ativos. Já pensou sobre isso? E aí temos algumas implicações, e eu quero já caminhar para o fim. Em primeiro lugar, temos que manter a palavra como ponto focal do nosso ministério. Ela é o meio divinamente determinado pela salvação. Por isso, que ainda que existam os eleitos, a palavra de Deus precisa ser pregada. Em segundo lugar, nós temos que ser confiantes na segurança da nossa salvação, porque Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, já disse Paulo à igreja em Éfeso. Então, os sistemas sinergísticos, eles fazem de tudo para tornar vacilante e incerto aquilo que Deus já manifestou através do seu poder miraculoso. E mesmo a vitória do bem e um triunfo do reino de Deus, porque eles querem perdurar tudo na incalculável arbitrariedade dos homens, levando-se pelos direitos da humanidade. E eles acabam atropelando os direitos de Deus pelos direitos que eles acham que os humanos têm. Isso, para mim, é um pouco incoerente à luz da palavra de Deus. Mas eu quero que essa salvação, que essa ordem e saúde, todo esse processo, não traga confusão para a sua mente, mas traga a esperança de que é o bom Deus que nós servimos que está realizando todo esse processo em nós, para que eu e você nos tornemos aquilo que Ele estabeleceu para nós desde a eternidade. E eu quero encerrar por aqui. Aqui nós encerramos o nosso quarto módulo, a quarta unidade, sobre a Ordo Salutis. Que Deus abençoe e até o nosso próximo, quinto e último encontro. Deus assim abençoe a sua vida. Bons estudos!